É claro que a vontade de todas as pessoas, a vontade de todo mundo é ter uma vida em paz, uma vida tranquila, a paz com Deus, uma vida frutífera, né, no Senhor, uma vida cheia de paz na nossa mente, nos nossos pensamentos, enfim, uma vida tranquila, uma vida de obediência ao Senhor. Isso é o que a maioria das pessoas quer. Mas o que acontece é que nós somos atacados constantemente. Nós somos atacados todos os dias, seja pelo inimigo, através dessas de setas que vêm contra a nossa mente, o nosso intelecto, ou no próprio mundo mesmo, ao nosso redor. As coisas que estão ao nosso redor nos provocam, nos tentam de alguma maneira. E no vídeo de hoje nós vamos refletir, nós vamos estudar acerca de três formas, três maneiras utilizadas pelo inimigo, três pontos de entrada no ser humano para que essas setas, essas provocações, esses ataques surtam efeito em nós. Então fica até o final que você vai entender o que eu estou falando e vai ser fortalecido, eu tenho certeza. Meu nome é Danilo Henrique Gomes. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se inscreva, deixa o seu like e acompanhe os outros vídeos. Agradeço aí pela sua presença. Bom, os três caminhos de ataque do inimigo. Quais são esses caminhos? É muito simples de entender e eu quero que você reflita comigo, que pense comigo. Os três caminhos de ataque, os três pontos de entrada para que nós sejamos desestabilizados, desequilibrados, afetados, destruídos, são três, tá? Três dimensões aí do ser humano, que seria o corpo, a alma e o espírito, como vocês estão vendo aí, certo? Danilo, onde você se baseia para ter essa divisão? Em 1 Tessalonicenses 5, que vai falar sobre o corpo. Paulo, né, escrevendo ali, ele vai citar o corpo, a alma e o espírito. É claro que existe uma linha de estudo que vai dizer que é só corpo e alma, sendo na realidade alma barra espírito, uma coisa só. Também é acreditado, né, isso aí. Porém, eu fico com essa linha aqui porque me parece mais palpável. O 1 Tessalonicenses 5 é bem claro ali. Mas se você pensa de outra maneira, de qualquer forma você vai poder ser fortalecido com o que nós vamos estudar aqui. Porque se você vai proteger então a alma, acreditando que seria a alma barra espírito uma coisa só, a proteção é válida para ela também. Também acaba sendo um campo, sendo uma forma de entrada para esses ataques que tentam nos desestabilizar. Na realidade, eu falei ataques, mas são ataques como tentações. Porque a escolha final sempre vai ser o ser humano. Do ser humano, vai partir do ser humano. Tá? Então a gente não pode dizer que, por exemplo, a desgraça em uma vida, a falta de graça, né, a miséria na existência humana, nós não podemos atribuir isso ao mundo espiritual, às trevas, etc. Nem mesmo, olha só, ao governo, às coisas ao nosso redor. Porque o importante não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos a partir daquilo que fazem conosco. Ou seja, né, você pode ter uma vida feliz, uma vida plena, mesmo cercado por circunstâncias das mais diversas formas. Mesmo cercada por problemas das mais variadas naturezas. Tá? Porque a alegria, a felicidade, a paz com Deus, a paz consigo mesmo, o amor pelo existir, isso é algo que parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá? Então esses ataques na realidade são tentações contra as nossas vidas que tentam nos desestabilizar, e elas vão conseguir na medida que nós vamos reagir de acordo com o que o inimigo espera. Então vem a tentação até você e dependendo da sua decisão, da sua reação, esse ataque vai ser bem sucedido ou não. E a gente vai se basear onde para tudo isso? Além de 1 Tessalonicenses 5, nós vamos nos basear, né? E tudo tem que ser baseado na palavra para ser tido como verdade. Então nós vamos nos basear na tentação de Jesus. Tá? Lembra Jesus? Mateus capítulo 4 é o seguinte: Jesus acabou de ser batizado nas águas por João Batista, e logo que ele foi batizado, a primeira coisa que ele fez foi ir para o deserto, conduzido pelo Espírito. Tá? Muito interessante isso aí.
Quem fala que deserto só passa pelo deserto da vida quem está em pecado, quem é menor, é mentira. Tá? Qualquer um pode passar pelo deserto, aliás, sim, por problemas, por provações, por períodos difíceis. Todo mundo pode passar e vai passar com certeza. Não que eu esteja amaldiçoando você que está assistindo, mas eu estou te alertando que o dia mal vai vir e depois vai passar. Aí vem um dia bom, daqui a pouco vem um dia mal. E para você, você pode até na realidade, mesmo no dia mal, viver o dia bom. Se, como eu disse, essa felicidade, essa alegria, essa paz estiver bem plena dentro de você, através do Espírito Santo, né? Através da tua vida com o Senhor, através da tua santidade, da tua busca. Então aí vai existir o dia mal, mas você não vai interpretá-lo como dia mal, tá? Mas como um dia comum, um dia normal. Então o deserto existe, Jesus mesmo foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi guiado, foi coisa de Deus. Deus o levou para o deserto e ali ele jejuou por 40 dias, tá? E aí nós temos aqui, ó, no final desse jejum de Jesus, no finalzinho ali desse período no deserto, é onde nós vamos encontrar algo muito interessante. A gente vai ver ali um diálogo claríssimo, tá? Não é nada poético, não é nada, é realmente aquilo. A intenção do apóstolo Mateus ali a escrever não foi poético, ali é uma descrição dos fatos que ocorreram, tá? Os 4 evangelhos não são livros poéticos, são registros da vida e obra de Jesus. Então Mateus capítulo 4 está falando o que realmente aconteceu. Então Satanás se apresentou ali a Jesus, né? Se mostrou ali a Jesus e tentou ele de 3 formas. E é muito interessante ver que Satanás tentou utilizar justamente o que nós estamos falando aqui. Esses 3 pontos, corpo, alma e espírito. Eu vou provar para você, você vai ver como Jesus reagiu também. E isso vai te acender um alerta para você vigiar esses 3 campos em você, né? E procurar uma melhora nessa questão. Ó, Mateus capítulo 4, versos 1 e 2 diz o seguinte. Ó, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Obviamente, teve fome. O tentador veio e ele disse, tentador Satanás, tá? Veio e ele disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Bom, percebe que o tentador ele veio já no final desse período de jejum, então Satanás esperou, aguardou pacientemente os 40 dias. E ele sabia que Jesus, pelo que a gente entende aqui, iria ficar 40 dias e 40 noites no deserto. Como ele sabia disso? Provavelmente ele deve ter estudado Jesus, ele deve ter analisado, percebido, investigado, e ele soube, tá? Isso aqui estou supondo, tá? Que ele esperou pacientemente, descobriu, esperou pacientemente até os 40 dias, e aí sim ele veio com essa cartada na manga aí, tirou essa carta da manga. Falou, ó, se tu és filho de Deus, transforma então estas pedras em pães. Jesus estava com fome, né? E ali ele teria todos os motivos para, de fato, obedecer o que Satanás está dizendo. E muita gente pode questionar, mas Danilo, qual que é o problema de Jesus então fazer? O problema é que quem está falando isso aí é o próprio diabo. Ele é astuto, ele é esperto e ele é mau. Tudo que vem dele é mentira, é mal, é trevas. Então, na verdade, a gente nunca deve obedecer, nunca deve acatar uma sugestão de Satanás. Jesus bem sabia disso, é claro que Jesus sabia disso. E Jesus não fez o que Satanás queria, mas é interessante ver como a primeira coisa aqui que o diabo tenta é mexer com uma necessidade física, né? Uma necessidade do corpo, que é a fome. E ali também ele deu uma provocada assim, de Jesus na questão do orgulho. Se Jesus foi totalmente humilde, né? Nosso mestre e nosso exemplo. Mas se Jesus não fosse humilde, se fosse um pouquinho só orgulhoso, ele iria transformar, porque Satanás começa com uma provocação, né? Se você é o Filho de Deus, além de querer balançar ali Jesus em seu interior, né? Levantando um questionamento para a identidade, ele vem tentando cutucar ali uma necessidade básica, né? Através de uma necessidade básica. E Jesus responde usando a palavra de Deus. Então, nessa área, no corpo, quais são os sinais de derrota nessa área? Danilo, eu não sei se eu estou bem blindado aí nessa área. Então vamos analisar junto aqui, só um minutinho. Olha aqui, ó, a minha câmera está pegando na frente do verso, tá? Então olha aqui, ó, toda a palavra que vem da boca de Deus.
Peço perdão para vocês aí por esse deslize. Sinais de derrota nessa área. Então vamos lá. Danilo, não sei se eu estou perdendo nessa área, se está blindado. Analisa na tua vida, ó, preguiça intensa, língua desenfreada, incapacidade de jejuar, pecados na área sexual, alimentação descontrolada e coisas semelhantes. Esses aqui são sinais de falta de autocontrole, tá? No que diz respeito ao corpo, às necessidades básicas, tá bom? Então, se você é muito preguiçoso, muito preguiçosa, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer buscar o Senhor, não quer se dedicar, até para tua vida mesmo acadêmica, talvez, tá? Para qualquer coisa na tua vida, aquela preguiça que te domina, é um sinal que o teu corpo tá caindo em qualquer tentação, em qualquer oferta aí de facilidade, ele tá caindo. Tá? A língua desenfreada é a mesma coisa, palavras mal colocadas, impensadas, constantes, mostram uma falta de autocontrole no que diz respeito à palavra, né? Ao uso da tua língua, né? A incapacidade de jejuar, pecados na área sexual. Tudo que diz respeito a um corpo que não é bem controlado, que não consegue dizer não, que é escravo de alguma coisa, de algum sentimento, né? Ou falta ali força para alguma coisa, pode ser um sinal de que essa tua área, a área do teu corpo já está dominada, ou já está caindo constantemente em tentações nessa área. Para você vencer, como que você tem que fazer para vencer nessa área? Danilo, descobri que eu tenho um fraco aí nessa área, está mal cuidada. Então você tem que se encher da palavra de Deus, né? Como Jesus fez, ele respondeu com a palavra, né? E do Espírito Santo. Faça jejuns, porque o jejum, ao contrário do que uns vão achar que é uma barganha, né? Senhor, eu quero um carro, então eu vou jejuar. Se eu jejuar um mês, o Senhor vai me dar o quê? Um Celtinha? Se eu jejuar um ano, o Senhor vai me dar uma Ferrari? Não é isso, não tem nada a ver com isso. Você vai jejuar e esse jejum automaticamente vai desenvolver em você autocontrole. Tá? Vai desenvolver autocontrole. Danilo, como que funciona o jejum? É só comida e água? Nós pegamos sempre como referência o nosso mestre Jesus. Qualquer dúvida a gente vai olhar para ele. Quando se fala de jejum, nós vemos Jesus, ele fazendo jejum mesmo do alimento, tá? Ele fica sem comer. Esse é o jejum que nós aprendemos com Jesus. Se você fizer jejum de outras coisas, só doce, televisão, entretenimento, vai haver efeito também, porque é uma forma de treinar o autocontrole. Mas se você tem dúvidas, então vai para o que o nosso mestre ensinou, que é o jejum de comida mesmo. Tá? E durante o tempo de jejum, você sempre vai buscar o Senhor. Então, o tempo que você tiraria para aquele doce, aquele entretenimento, ou a comida mesmo, em vez de se satisfazer com isso, você vai orar. Você vai orar por aquilo, por algo, por alguém. Simplesmente orar para se encher mais do Espírito Santo. E aí esse jejum vai trazer esse autocontrole e ao mesmo tempo você vai buscar com intensidade alguma coisa durante essa luta, né? Alimente a fé e tenha a convicção de que a verdade é maior do que a necessidade. Tá? Convicção da verdade, isso nos fortalece muito. A alma, então vamos lá, o diabo depois vai dizer o seguinte, ó. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, deixa eu só tirar minha cara aqui. As escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, Jesus responde novamente com a palavra, mas você vê que aqui Satanás ele muda a estratégia. Já que Jesus levantou, trouxe a conversa a palavra de Deus, as escrituras, Satanás vem e faz a mesma coisa. Quando ele diz aqui, ó, pois as escrituras dizem. Então Satanás responde com a escritura, já que essa estratégia, ele usa a mesma. E aqui, qual é o ataque dele na alma? Que ele mexe diretamente com a identidade de Jesus. Né? Se você é o filho de Deus, novamente, e aqui ele vai falar sobre uma proteção do Pai. E aí nós olhamos aqui e podemos questionar, qual que era o mal então de Jesus pular? Deus não ia salvar ele? Mas o problema é, como eu falei para você, não se faz negócio com Satanás, não obedece, não cai na conversa dele, não se deve cair na conversa dele. Porque a primeira pessoa que caiu na conversa dele estragou toda a história da humanidade. Foi Eva e Adão. Né? Satanás veio com um questionamento, ali alimentou aquela tentação, né? Em relação ao fruto proibido e deu no que deu. Então Jesus, conhecendo bem, né, a peça aqui, ele responde com as escrituras e falando assim, não põe à prova o Senhor seu Deus, porque não precisa provar, uma vez que Jesus confia muito em Deus e sabe quem é,
ele não precisa questionar, não precisa provar nada, não precisa que Deus prove nada. Jesus está muito bem resolvido nessa questão. Ele é o Filho de Deus, é amado por Deus, é protegido por Deus e não precisa provar dessa proteção, provar desse amor, não precisa pôr à prova, como se Deus fosse mentiroso ou como se Deus não fosse fiel no que diz. O Pai falou uma vez, está falado. Jesus acredita muito bem no seu Pai, nós também devemos assim fazer, e por isso ele não cede a esse questionamento levantado por Satanás. Sinais de derrota nessa área. Danilo, quais são os sinais de derrota na alma? Longa depressão, tá? Por que longa? Porque é muito normal, até mesmo na vida cristã, que em outro ponto, nós nos encontremos em depressão. Um momento ali de depressão, um momento de angústia, no momento em que a vida fica bem preto e branco, é a forma que eu descrevo, fica bem apática, a vida não há mais prazeres. Só que nós temos que encontrar vitória nisso, tá? Você cair é normal. Não deveria ser, mas por causa do pecado é normal. Agora, você permanecer no chão, aí é algo que levanta preocupação. Porque buscando no Senhor, se enchendo da verdade, é necessário que a cura venha, que a vitória venha e que essa mesma pessoa possa espalhar essa vitória para outras pessoas. Tá? Então, a longa depressão, essa depressão sem fim, é um sinal de que a alma foi dominada. Eu não estou falando que a pessoa está possessa por demônios, não é isso? Mas eu digo assim, que não está ok essa área da vida dela e está bem machucada, ferida e foi atacada e cedeu ao ataque. Tá? Então, longa depressão, pouca fé, pouquíssima fé, não acredita realmente nas coisas de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus em que nós opera, né? Que em nós opera, através de nós. Identidade confusa, não tem certeza, né, se é filho de Deus mesmo ou não, se Deus ama, se é salvo ou não. Há muitas incertezas. Ansiedade. Tá? A ansiedade mostra que tem alguma coisa que está fora aí do lugar, alguma coisa que está errada, alguma coisa que não está em equilíbrio. E pode ser fruto de ataques bem-sucedidos. Pensamentos negativos. Pensamentos negativos são pecaminosos também e costumam nos entristecer. Né? Na maioria deles são pecaminosos e nos trazem tristeza. Brigas frequentes com as outras pessoas, sempre brigando. Sentimentos e pensamentos pecaminosos, tá? Que não preciso nem especificar. A palavra vai deixar claro também quais pensamentos são pecaminosos, sentimentos, tudo que tem a ver com o mal, né? Contra o bem do próximo, vai acabar escorregando aqui. Falta de perdão e coisas semelhantes. Tá? Isso mostra uma alma derrotada, uma alma infectada mesmo, uma alma influenciada pelo mal. Para vencer nessa área, o que nós temos que fazer? Mergulhar na palavra de Deus. Praticar a memorização bíblica. Danilo, por que memorização bíblica? Deixa eu ver se o outro aqui pegou. Tá. Danilo, por que memorização bíblica, Danilo? De onde você está tirando isso? Porque assim como Jesus, diante de Satanás, ele já trouxe a palavra, é bom nós termos na ponta da língua também, como o nosso mestre fez. Então sempre praticar essa memorização de versos que trazem esperança, versos que trazem a verdade, que trazem direção. É bom ter isso, porque numa luta nos teus pensamentos, ou até diante de alguém, de repente, você já vai estar ali com prontidão, com a verdade na ponta da língua, que é a palavra. Então é bom praticar a memorização, sim, ela é uma arma para nós. Orar diariamente, tá? Sempre tá aí orando, dedicando tempo para falar com Deus, abrir o seu coração para o Senhor, pedir para os seus irmãos, abrir o coração para irmãos na fé maduros, né? É o famoso, aliás, não o famoso desabafo, não, porque aqui abrir o coração é também você estar pronto para ouvir a verdade, porque tem gente que quer se vincular, se aproximar de pessoas para ter um terapeuta, né? 24 horas. Mas não, você vai abrir o teu coração ali já pronto para ouvir a verdade também, a exortação, se for necessário. Tá? Isso é algo básico da vida cristã, é você falar, mas também ouvir. Então, abrir o coração para irmãos na fé maduros, né? Trazer a verdade sobre o que está acontecendo. Encher a mente com conteúdo saudável e cheio de esperança, conforme Filipenses 4:8. Tá? Sempre está enchendo o coração aí, a sua mente com coisas boas. Então, nada de ficar vendo um filme de terror, nada de ficar vendo notícia ruim o dia inteiro. Protege a tua mente, né? Se não me engano, em Provérbios 4 vai dizer: guarda acima de tudo o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Então guarda acima de tudo o teu coração, tá? Então é importante ter essas coisas aqui. Em relação ao espírito, também Satanás vai tentar Jesus no que concerne ali ao espírito.
Vamos ver aqui, Mateus 4, do verso 8 ao 10, diz o seguinte: Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Então imagina a visão linda, né, ali que Jesus deve ter tido. E Satanás disse o seguinte, ó, eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, deixa eu tirar eu da frente aqui, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Olha só, aqui, qual que foi a sacada do diabo aqui? Ó? Já tentou o corpo, já tentou estremecer a alma, trazer dúvida, trazer tristeza, mas não deu certo. Jesus estava muito bem munido, né, da palavra. Aqui ele já vem oferecer uma outra coisa. Assim, o nosso espírito é o que nos conecta a Deus. Nosso espírito é o que conversa, é o que ouve da parte de Deus as coisas. A nossa conexão com o Senhor é o espírito. O espírito é vivo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e recebemos o Espírito Santo. O nosso espírito interior ganha vida. E aí ele cria conexão finalmente com Deus. E aqui Satanás tenta quebrar isso. Ele tenta desconectar o Senhor Jesus de Deus Pai. Ele tenta criar essa desconexão através da idolatria, oferecendo algo em troca. Então, se Jesus se ajoelhasse diante de Satanás e adorasse, falar para você, todos nós estaríamos na roça, meus amigos. Na roça mesmo. Ainda bem que Jesus se manteve firme e o espírito dele continuou ali conectado ao Senhor, tendo Deus como única adoração, como único alvo, né? Como único Senhor da vida dele. Então, glória a Deus por isso. Então, Satanás tentou também esse tipo de ataque. Sinais da derrota nessa área. Como saber se eu fui derrotado nessa área, se eu estou sendo atacado, se estou perdendo nessa área? Distância do Senhor. Então, a pessoa não tem amor mais por nada em relação ao Senhor, à oração, à busca, ao Espírito Santo. Ela não quer nada disso, ela tem medo, ela se afasta disso, ela evita isso. Falta de dedicação para as coisas do reino de Deus. Tá? A pessoa não se dedica mais, não tem dedicação pelas coisas do alto, pelas coisas do Senhor, pelas coisas da família na fé. A pessoa prefere 1000 vezes trabalhar, 1000 vezes investir no estudo do que nas coisas do alto, sabe? Então, percebe-se que o Senhor não é prioridade de verdade na vida dela. Não é prioridade, não é primeiro lugar. Tá ali em segundo plano, tá ali se der tempo, mas não em primeiro lugar. Falta de propósito na vida, né? As famosas crises existenciais. Já tive muito isso aqui. Então a pessoa começa a ter crise de quem ela é, onde ela está, para onde ela vai, qual é o propósito dela nessa vida. E ela fica até triste, chateada, a vida perde muito sentido. Mas porque o espírito dela tá ali, tá fraco, está enfraquecido. A conexão dela com Deus está fraca, está deixando a desejar. Né? Então em espírito ela está muito fraca. E aí quando ela se enche do Espírito Santo, ela relembra que ela tem um Deus, que ela nasceu para a glória do Senhor, tem um propósito, a existência dela, existir para ela faz sentido e traz muita alegria o motivo dessa existência. Então por aí vai. Medo intenso da morte, tá? Isso aqui é interessante. É normal você ter um certo receio, né? Como que essa passagem, a morte, é um negócio que mexe com a gente, mas tem pessoas que têm um intenso medo da morte, intenso medo, dia e noite, não pode nem tocar no assunto, a pessoa quer mudar de assunto, é um intenso medo da morte. Por quê? Por que será? Se ela está bem conectada com Deus, está bem resolvida com Deus em seu espírito, ela vai ter paz ao falar da morte. Ela pode até ficar com frio na barriga, como se for andar de montanha-russa, por exemplo, a primeira vez, daquele frio na barriga. Mas ela vai passar, ela é bem resolvida em relação assim, que ela vai passar por isso. Vai chegar uma hora ou outra, ela vai ter que passar por isso. Ela aceitou e não é motivo de intenso medo, ou ela foge do assunto, ou ela chora quando pensa nisso. Não, é uma coisa até que resolvida. Só que tem pessoas que têm esse medo intenso, isso revela muitas incertezas, um espírito enfraquecido. Para vencer nessa área, como que eu faço, Danilo? Dedicação às coisas do reino de Deus. Tá? Primeira coisa, se dedicar mais às coisas do Senhor, porque isso vai trazer crescimento. Comunhão com irmãos na fé, ok? Nada de ficar solitário na tua casa. Vou adorar Deus da minha casa. Isso não existe. Vou congregar sozinho na minha casa. Não existe. O Senhor nos chamou para viver em família, com nossos irmãos, viver. A igreja é uma unidade, ninguém é igreja fora da igreja. A igreja ela existe
assim, nós, estando nela ou não, ela existe. Tá? Então ela é como se fosse algo fora de nós e nós fazemos parte então dessa igreja quando nós estamos congregando. Tá? Quando nós nos afastamos da igreja, então nós somos essa pessoa aqui, a igreja ela existe independentemente de nós. Deixa eu ver, opa, independentemente de nós. Então nós nos aproximamos de Cristo, nos convertemos e nós nos integramos, nos tornamos igreja. Quando nós nos afastamos e falamos assim, vou adorar da minha casa, nós voltamos para esse ponto aqui. Então nós somos um elemento fora do corpo, sem vida. Então não existe isso também, ok? Coração humilde para receber e entender as correções do Espírito Santo é crucial, porque se você não tiver um coração humilde para receber as correções do Senhor, através até da vida dos irmãos, através da palavra também, nós não vamos crescer em espírito, não vai haver arrependimento, não vai haver mudança, certo? E uma rotina de adoração e busca ao Senhor. Não tem como você crescer em espírito ali, se aproximar do Senhor, receber essa vida plena em espírito, essa vida em abundância, se você não tiver uma vida de adoração e busca. Não vai ter mesmo, não adianta. E por fim, a consequência. Se você tem então o corpo, a alma e o espírito ali bem blindado, bem firme no Senhor, bem protegido, vigiado, e resistindo aos ataques do inimigo, qual que é a consequência? É o que a gente vê no final não no final do capítulo, mas assim daquele momento, finalizando Mateus 4:11, diz assim, então, depois dessas coisas, né, então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus, tá? Então deixa eu ver se acabou. Então é isso. Você resiste, o inimigo vem com esse dia mal, o mundo vem com esse peso de tempos em tempos, essa coisa, assim, é constante, mas às vezes é mais forte. E nós temos que nos blindar, nos fortalecer, nos proteger nessas 3 áreas, vigiar, orar e vigiar, como diz a palavra. E nós resistindo até o final, o inimigo vai embora até uma outra oportunidade. E aí nós temos esses 3 campos protegidos. Nós vivemos bem, vivemos em paz, vivemos em crescimento com o Senhor. E é uma vida maravilhosa quando tudo está no seu devido lugar, quando tudo está em equilíbrio. Quando o mundo, o inimigo, não nos derruba, não tira a nossa paz, a nossa alegria. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Lembrando do meu site www.danilohgomes.com. Em breve eu vou disponibilizar a opção para apoiadores, onde eu vou liberar inúmeras vantagens lá. Espero contar com você também. Mande esse vídeo para alguém que você acha que vai ser edificado com o conteúdo dele. E espero você na próxima. Deus abençoe e até breve.